Então vamos recapitular aqui, né? Então o que nós estamos dizendo? Que a política tem a ver com a cidade, tem a ver com o social, tem a ver com o comunitário. Isso aqui tudo é sinônimo. A grande pergunta que alguns filósofos fizeram é a seguinte: já que política é estar no coletivo, é viver no social, a questão é, esse social, esta comunidade, é algo natural ou algo artificial? São duas perguntas que se faz. O social, ele é natural ou ele é artificial? O que significa isso? Quando dizemos que a vida social é algo da natureza humana, estamos dizendo que nós, seres humanos, só poderemos ser considerados seres humanos se a gente convive com os outros. Se a gente vive isoladamente, a gente não se desenvolve como ser humano. Aí foi alguns filmes que eu indiquei para vocês, de uma menina, por exemplo, que ficou perdida numa mata, muito pequenininha, e foi criada por lobos. Depois, acho que 10 ou 12 anos, ela foi encontrada e ela já não tinha mais nada de humanos. Então ela não falava, ela não tinha expressão humana, ela comia como os lobos, ela tinha todos os aspectos de lobo, ou seja, fora do coletivo, o ser humano não é humano. Ele se torna uma outra coisa. Então, quando nós fazemos essa afirmação que fora do coletivo o ser humano não é humano, ele se torna uma outra coisa, nós estamos dizendo que o ser humano tem uma necessidade natural, faz parte da própria natureza dele viver em comunidade. De forma que, se ele não vive em comunidade, ele está deixando de ser ser humano. Quando nós dizemos que não, que o social ele é artificial, nós estamos dizendo que o social ele é um acordo. Alguns homens, em algum momento da vida e da sociedade, se reuniram por algum motivo e falaram assim: a partir de agora nós vamos viver juntos. Seja para proteger, seja para benefício da caça, nós vamos viver juntos. Então, quando o ser humano decidiu viver junto, ele criou sociedade, ele criou comunidade, ele criou política. Aqui está dizendo que é algo natural, aqui está dizendo que é algo artificial. Esses pensadores que falam que é algo artificial, que é um acordo, são chamados de contractualistas. Os dois grandes pensadores contractualistas são Hobbes e Rousseau. São os dois grandes pensadores contractualistas, Hobbes e Rousseau. Eles vão dizer o quê? Que em um dado momento o homem criou o Estado, o homem criou sociedade, o homem criou vida comunitária. Quem vai ser o grande filósofo que vai dizer que não, que o social vem da própria natureza, nós vivemos juntos pela natureza? Aristóteles. Aristóteles vai dizer que o homem, ele é, por natureza, um animal social. É uma frase dele. O homem é, por natureza, um animal social. Isso significa que o homem, por uma força da sua própria natureza, ele necessita do outro. Então, isso não é uma invenção, isso não é um acordo, faz parte da própria natureza. De modo que o homem que não vive com o outro, vai dizer Aristóteles, se torna um monstro. Então, por natureza, o homem é um animal social, vai dizer Aristóteles. Então, nós vamos pegar esse contrato social, esses pensadores do contrato social, para perguntar a ele: Hobbes, para você, então, por que nasceu a sociedade? Por que os homens inventaram a sociedade?
Nós vamos perguntar, Rousseau, por que os homens inventaram a sociedade? Se a gente perguntar aqui para Aristóteles, por que os homens inventaram a sociedade? O que Aristóteles responderia? Não, para lá, você está errado. Essa pergunta já está errada. Os homens não inventaram a sociedade. A sociedade faz parte da própria natureza do homem. Então não é uma invenção, não é um aborto. Essa pergunta nós só podemos fazer para Hobbes e para Rousseau. Então vamos ver como eles responderiam essas questões, né? De como nasceu a sociedade. Então vamos pegar primeiro o Hobbes. Toma Hobbes. Hobbes vai dizer o seguinte, lembrando que ele é um filósofo contratualista, né? E como eu falei, quem faz Enem ou prova de vestibular é uma questão que sempre cai. Então Hobbes vai dizer o seguinte, olha, os homens são por natureza maus. Essa é a característica do homem. Ele é por natureza mau. Essa é a natureza do ser humano. E ele vai falar isso da seguinte maneira, vai dizer que no estado primitivo, da origem da humanidade, o ser humano, ele colocava a vida em risco, porque a sua natureza era má, e ele podia, para poder ter sua caça, pelos seus objetivos, o homem poderia matar o outro homem. Então, haveria uma luta de todos contra todos. A natureza de todo mundo é má, então eu posso matar o João, João pode me matar. Eu posso matar a colega pode me matar, e assim todo mundo. Ou seja, poderia haver uma autodestruição da humanidade. Então, como parar essa natureza má do homem? Como fazer com que o homem pudesse ter vida, dar continuidade à sua sobrevivência? Então, esta foi a grande questão. Então, para Hobbes, por que nasceu a sociedade? Para manter a sobrevivência. Por isso nasceu a sociedade, para manter a sobrevivência. Está anotando, João? Então, para manter a sobrevivência, o homem criou sociedade. Por quê? Porque a natureza do homem era má, era uma natureza ruim, e os homens colocavam em risco a vida de outros homens. Então, para a preservação da vida, os homens inventaram sociedade. E aí, ele vai dizer que o homem é lobo para o homem. O homem é lobo para o homem. Então, o homem é uma espécie de lobo para o próprio homem. Quer dizer, é uma espécie de um ser feroz. Um ser que pode retirar a vida do outro. Então, essa ideia de que a natureza é má e que o homem é o lobo para o homem criou sociedade, o homem criou vida comunitária com o objetivo de manter a sobrevivência. Então, quando o homem diz assim, vamos viver com o outro, vamos viver unidos, para que a gente não se mate, ele está criando leis. E quando ele cria leis, ele cria Estado. O que é o Estado? São pessoas vivendo juntas, governadas por leis. Acontece que quando o homem criou o Estado, quando ele criou a vida comunitária e criou algumas normas, algumas leis, o homem teve que abrir mão de uma coisa muito importante, que era a liberdade. Ele abre mão da liberdade para criar o Estado. Ou seja, a partir de agora, para a gente viver junto, para a gente viver em sociedade, a gente não vai fazer mais o que a gente quer. A gente vai fazer aquilo que o Estado quer, que o Estado manda, que o Estado ordena. Então nós damos a nossa liberdade ao que foi criado, chamado Estado.
Então, o que é o Estado? O Estado é uma vida social regida por leis. E essa vida social, ela manda no homem, ela manda no indivíduo. E esse Estado vai dizer, a partir de agora, ninguém mais pode tirar a vida de ninguém. Então, é uma norma, é uma lei. E as pessoas abrem mão, os indivíduos abrem mão da liberdade para poder fundar o Estado. E aí Hobbes vai chamar esse Estado de Leviatã. O que é um Leviatã? Leviatã, eu falei na aula anterior, que é um monstro, né? É um monstro marinho, e está também dentro da Bíblia, que ele é ao mesmo tempo, ele é um monstro, mas ele também é um Deus. Ele tem uma maldade, que é um monstro, mas ele tem uma bondade, porque ele também é Deus. É uma metade monstro, uma metade Deus. Uma metade má, uma metade boa. Então, o Leviatã é lá um monstro, né, mitológico, que tem um lado bom e tem um lado ruim. Ele vai comparar o Estado com isso. O Estado tem algo que é bom e algo que é ruim. O que o Estado tem de bom? É que ele conserva a nossa vida. Se a gente não vivesse no Estado, imagine você, se hoje a gente falasse assim, você pode tirar todas as leis, não tem mais leis, você nunca soube o que é lei, você nunca soube o que é respeitar o outro, você nunca soube o que é uma virtude, tira tudo isso e diz assim, você faz o que você quiser, faz o que sua natureza manda. Alguém brigou com você, você vai lá e mata aquela pessoa. Alguém pegou lá a sua maçã, você vai lá e mata aquela pessoa. Então, a gente volta ao estado de selvageria. Se a gente tira o Estado, a gente volta ao estado de selvageria. Então, o lado bom do Estado é que ele nos tira a selvageria. Mas o lado ruim do Estado é que ele tira a nossa liberdade. Nós já não somos mais livres. A nossa liberdade pertence ao Estado. Então, Hobbes compara o Estado ao Leviatã. Tudo bem? Mas o Estado é aquele que vem para resolver conflitos. É aquele que vem com a força, né? Com o poder de punição, porque não é só a lei, é o poder de punição. Se você não cumpriu tal lei, você vai ser preso, você vai será condenado a alguma coisa, você vai perder alguma coisa, você vai ter que pagar alguma coisa. Então o Estado, ele é uma força que vem sobre os indivíduos para resolver determinadas questões, determinados conflitos. Antes, como é que os conflitos eram resolvidos? Mexeu comigo, te mato. Agora é o Estado que resolve os conflitos dos indivíduos. Porque por meio das leis e por meio da punição, o Estado resolve os conflitos dos indivíduos. Então o Estado, ele é necessário, mas ele é necessário como um Leviatã, que tem um lado bom e tem um lado ruim. Vai dizer lá Hobbes. E aí nós vamos chegar a Rousseau. Então eu vou apagar aqui para ficar melhor, para ficar bem no centro do quadro. Então vamos lá em Rousseau. Rousseau, ele vai ser o contrário de Hobbes. Rousseau, ele vai dizer o seguinte: o homem nasce bom, já é o contrário de Hobbes. Então, para Rousseau, a natureza humana, ela é boa. A nossa natureza é boa. Nosso estado natural é um estado bom. Para Hobbes, a natureza humana é má. Para Rousseau, a natureza humana é boa. Então, se a natureza humana é boa, por que nós criamos sociedade? Se a natureza humana é boa, por que nós inventamos sociedade? Para Hobbes, a natureza humana é má.
Nós inventamos sociedade para poder manter a vida. Para Rousseau, a natureza é boa. Se ela é boa, então por que a gente não criou sociedade? Se a sociedade, ela tira a nossa liberdade. Então, se a gente já era bom, para que sociedade? É a pergunta que nós podemos fazer para Rousseau. Aí Rousseau vai dizer o seguinte: bom, a sociedade foi criada, não foi porque a natureza era má. A sociedade foi criada não foi para conservar a vida, mas para conservar o que ele chama de propriedade privada. O que é uma propriedade privada? Propriedade privada é aquilo que eu tomo e digo que é meu. Então, para Rousseau é o seguinte: quando o homem, o primeiro homem que surgiu, inventou o seguinte: olha, esse pedaço de terra é meu. O outro foi lá e falou assim: esse aqui é meu. Um outro foi lá e pegou outro pedaço de terra. Então, nós estamos criando propriedade privada. Acontece que esse que ganhou essa terra aqui, ele pode querer a terra desse aqui. Esse ganhou essa terra, ele pode querer tomar essa terra do que está aqui. Então, começou a ter um conflito, começou a ter uma briga, porque as propriedades poderiam ser tomadas. Então, para que as propriedades não fossem tomadas, o homem inventou sociedade. Então, para Rousseau, qual é o papel da sociedade? Preservar a propriedade privada. Manter a propriedade privada. Proteger a propriedade privada. É esse o papel do Estado. Então, vamos lá. Dentro do país, dentro do Brasil, você tem ali a sua terra, a sua casa, os seus bens. É sua propriedade. Mas se alguém quiser tomar sua propriedade, ele não vai mais invadir sua propriedade e vai te matar. Ele não pode, porque você tem a sociedade que tem leis que protegem a sua propriedade. Então, para manter a propriedade privada, o homem criou a sociedade. Então, é o contrário, né? Os dois têm um laço, um elo. Qual é o elo? Ambos defendem que a sociedade foi criada, inventada, mas um por um motivo e outro por outro motivo. Cada um pensando aí do seu jeito. Então, para Rousseau, o homem, olha a frase dele, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, para Rousseau é isso: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. A sociedade coloca na natureza humana coisas negativas, coisas ruins. Então, Rousseau vai dizer: para que a gente recupere o homem, para que o homem volte a ser bom, nós temos que ter um processo de educação que possa levar o homem à sua própria natureza. Então, o que é a educação para Rousseau? É algo indispensável para que o homem possa ser bom, para que o homem possa reencontrar-se com a sua natureza, já que é na natureza que o homem é bom. Dentro da sociedade, esse homem é corrompido. Então, pelo processo de educação, o homem se torna bom. Ele vai se tornar um homem segundo a sua natureza. Pois bem, o filme que eu passei para vocês, chamado Senhor das Moscas, é o filme que vai contar a origem de uma sociedade. Quem viu o filme ou quem não viu, vai ver isso. O que vai dizer o filme? Houve um barco, né, de escoteiros, crianças. Esse barco, esse navio afundou. E essas crianças, com adultos, se refugiaram numa ilha. Pronto.
eram crianças. O adulto estava doente e ele foi deixado de lado. Depois ele morre. Esse adulto é deixado de lado. Essas crianças, agora elas precisam criar o quê? Sociedade. Qual foi o primeiro passo que essas crianças fizeram? Criar sociedade. Como é que elas criaram sociedade? Fizeram uma assembleia, uma reunião. Nessa reunião pegaram um líder, criaram um líder e criaram normas, leis. Então foi o primeiro passo que essa sociedade foi criada. A pergunta é, esse primeiro passo que essas crianças tomaram foi um passo por conta da natureza. Aquelas crianças representam um estado de natureza. Elas, pela força da natureza, tiveram necessidade de se unirem, ou por conveniência, ou elas resolveram se unir para poder proteger a vida, para poder viver melhor naquela ilha. Por que elas se reuniram? Pela natureza ou pela necessidade? Se foi pela necessidade, a sociedade que as crianças criaram é uma sociedade contratualista. Se foi pela natureza, é uma sociedade natural, como diria Aristóteles. Então você pode dizer, no filme eu compreendi que essa sociedade foi criada a partir de uma necessidade natural das crianças. E nesse sentido Aristóteles tem razão. Porque Aristóteles vai dizer o quê? O homem é, por natureza, um animal social. Por natureza, o homem precisa do outro. Ou você vai entender o filme dizendo o seguinte, não, eu entendo que o filme leva a entender que as crianças se reuniram, criaram uma sociedade que não foi por uma natureza, mas uma necessidade delas, de sobrevivência. Aí a gente vai dando os exemplos. Olha, por que eu acho no filme que essa sociedade ela foi criada com uma necessidade para manter a vida? Aí você vai dizer que nessa sociedade os conflitos começam a acontecer. E aí nós vamos ver crianças fazendo coisas horríveis. Os conflitos, as brigas começam a acontecer. E quando o conflito, a briga começa a acontecer, como é que se resolve? Com a selvageria, aí a gente está de acordo com Hobbes. Esses conflitos a gente resolve criando leis, criando normas. Como é que a gente resolve esses conflitos? Qual é o papel do Estado dentro dessa sociedade criada pelas crianças? Por quê? Porque no final do filme, essas crianças começam a se matar, e tudo é resolvido quando chega um elemento de fora, que não estava na ilha. Eu não vou dizer para vocês têm que ver o filme. Então veio um elemento de fora, que não estava na ilha, que nós podemos chamar de Leviatã. Por que o Leviatã? Porque esse elemento de fora chega para acabar com a estrutura de morte, de selvageria que as crianças estavam promovendo. Então o filme, ele mostra a origem da sociedade. Se a gente pode entender a origem daquela sociedade como Hobbes, como Rousseau ou como Aristóteles, e a gente vai dando exemplo. Aconteceu isso no filme, isso me faz lembrar que Hobbes está correto. Aconteceu isso no filme, isso me faz lembrar que Aristóteles está correto. No final do filme, eu já estou dizendo, aconteceu uma coisa muito importante. Um elemento de fora chega, e é essa ideia do Leviatã, para botar controle nas crianças. Ou seja, para botar norma nas crianças. Então, o filme é uma reflexão interessante sobre esses filósofos.